Bom dia a todas e a todos. É com alegria que eu venho aqui participar dessa mesa de discussões sobre um tema tão atual e tão interessante. Agradeço o convite da Febragel para participar desse evento que eu considero que tem sido, as geopolíticas da Febragel têm sido momentos muito interessantes para discutir temas diversos da nossa área, e isso é uma ação fundamental, e essa de hoje também eu acho que é muito importante, que vai conversar com o que a gente assistiu na mesa anterior, porque livro, educação, tem tudo a ver com o tema dessa apresentação. Por favor, você pode colocar minha apresentação? Eu pensei muito como que eu ia fazer essa apresentação e eu acabei caindo na linha da popularização da ciência. E eu começo com essa frase aí, que foi uma professora do ensino fundamental que falou para mim, que a aluna disse isso na escola. E que certamente essa menina que disse que a Terra é plana e por isso é planeta, senão seria redondeta se ela fosse redonda, né? Isso é uma coisa que gerou uma sensação tão estranha em mim, tão estranha. Eu falei, gente, isso é trágico. Embora pareça engraçado, no fundo é muito trágico, porque alguém passou essa conversa e essa criança achou que que era lógico e que, portanto, ela podia usar isso como um argumento. Então, eu mudei um pouquinho o título ali, eu coloquei não só as entidades, mas coloquei instituições também, porque eu acho que a gente não consegue falar das entidades sem falar de outras instituições, não só as entidades no sentido que eu levei, que era das nossas entidades técnico-científicas, que foi o meu grande... Eu, quando comecei a pensar nessa apresentação, eu fiquei assim, ó, eu falei, o que eu vou falar? Eu vou falar de terraplanismo? Eu vou falar de pseudociência? Eu fui nos autores, aí eu pensei nos mistérios não interferentes lá do Stephen Jay Gould. Falei assim, não é isso não. Eu vou falar de popularização da ciência e de como ela pode ser um importante fator de combate a essa questão tão séria que é a questão das fake news. Não só que ultrapassam, né, como bem falou o professor Celso na mesa anterior, ultrapassa as questões científicas, vão para o dia a dia, vão para coisas das mais incríveis. Bom, então eu cheguei que a nossa história aqui tem que ser educação, não tem outro jeito, que tem que ser por aí que a gente vai seguir. De certo, nós que trabalhamos com popularização da ciência, não é da nossa competência fazer educação formal no ensino fundamental e médio. Isso está ligado principalmente aos professores que estão dentro de sala de aula, enquanto que nós temos uma outra atuação por fora disso, mas que não deixa de ser importante no sentido que a gente precisa se posicionar, né, como que as geociências são ensinadas e aprendidas nas escolas, porque a evolução do conhecimento, ela não aparece naqueles livros didáticos que a gente estava comentando antes. Elas vão aparecer muito mais rápido no nosso dia a dia, muitas vezes elas nem chegam lá, elas demoram tanto que a atualização desse material das escolas, ele fica fica defasado. E então eu acho que o nosso caminho é pensar em como que a gente trabalha nesse compartilhamento de ações da questão da popularização das ciências para chegar no ensino formal. Porque eu acho que isso é uma parte, eu dividi aqui, eu tenho uma parte de ensino formal e tenho uma parte da sociedade como um todo. Mas eu acho que a gente precisa começar sempre pensando que a coisa começa lá na escola, né? Como também já foi dito aqui hoje. Né? Então, a minha ideia aqui foi discutir um pouco de como que a gente vem atuando nesse sentido, perspectivas e desafios. Então, eu coloquei aí também algumas frases que eu acho que são importantes para a gente entender. Volta uma. Né? Meu querido professor Enio Candotti, professor de Física 4 lá na UFRJ, ele foi presidente da SBPC e hoje faz um trabalho lindo
lá na Amazônia, não pode passar uma. Ele tem um museu maravilhoso lá na Amazônia. Ele disse que, num texto sobre popularização da ciência, público e ciência e público, que educar e prestar contas do que se estuda e investiga é imperativo e fundamental nas sociedades democráticas. E nesse mesmo artigo ele cita a Declaração sobre a Ciência e o Uso do Conhecimento, que é a Carta da Unesco, de Budapeste, em 99, que diz o seguinte: a livre circulação das ideias e resultados das pesquisas é essencial para o próprio avanço da ciência, e é verdade. Então, nessa linha, eu comecei a pensar como que a gente podia encaixar a participação de diversas entidades e atores diferentes nessa linha de raciocínio. Também é muito comum ouvir nos diversos meios, não no nosso, que a gente está preocupado com essa questão da popularização e da questão dos diversos atores, mas as pessoas não vão entender o que a gente está falando. Nós não estamos preparados para falar para as pessoas, mas eu não voltei lá no Steve Jay Gould, num livro que se chama Viva o Brontossauro, que eu gosto muito, um dos livros dele, que ele diz o seguinte: o leigo perspicaz e inteligente não é um mito, ele existe aos milhões. E eu acho que é um pouco disso que a gente precisa se imbuir do conhecimento tradicional, daquilo que as pessoas trazem com elas, muito mais do que aquilo que a gente pode repassar de conhecimento que a gente tem, e essa integração de compartilhamento talvez seja um caminho que a gente precisa seguir mais e mais forte. E aí eu também trouxe um pioneiro aqui, que é o Miguel Osório de Almeida, que foi objeto da dissertação da Luísa Massarani, do Museu da Vida, que ele fala uma coisa que eu acho que é muito legal, é que é importante que as pessoas fiquem muito perto da ciência, porque mesmo que ela não tenha um contato com a ciência, mesmo que ela não pegue todos aqueles meandros, aqueles detalhes, será fixada uma mentalidade coletiva associada à ciência. No momento que a gente ouve a ciência ser tão maltratada, né? Felizmente, a gente espera que a coisa venha agora um pouco mais de uma energia mais positiva. A gente precisa que isso seja de fato comemorado e que a ciência venha a ocupar o lugar que ela precisa ter, assim como todas as outras áreas, a cultura, enfim, o meio ambiente, vamos mais. Então, eu estava comentando sobre isso, porque justamente nós também, dentro da academia, temos uma relação, às vezes, um pouco complicada. Nem sempre as pessoas olham para o pesquisador como aquele cara que vai lá para ensinar, ou então, não, ele é o doutor, ele é o professor, e eu aqui estou. Não existe essa relação mais onde é preservada a autonomia do ator que é leigo, mas que tem muito a trazer da sua vivência. Então, essa garantia dessa autonomia desses setores também é muito importante na comunicação pública da ciência. É por isso que eu trouxe essas discussões primeiro, para poder entrar agora naquilo que são os exemplos que eu trago para a gente discutir. Eu acho que a gente tem muitos avanços que a gente já alcançou. Eu acho que ter uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma coisa importantíssima. Eu acho que a gente ter o aumento do número de museus que ocorreu no Brasil no início dos anos 2000, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem avanço, mas a gente precisa andar mais. Ainda falta muito. Eu separei aqui, então, para a gente falar algumas entidades, instituições que fazem esse tipo de ação de divulgação científica, de popularização da ciência, melhor dizendo, eu gosto mais dessa palavra, dessa expressão, e aí eu queria que essas entidades, os museus, a própria universidade, nos seus programas de extensão, as empresas e sociedade civil organizada, os geoparques e as entidades técnico-científicas. É um campo fértil para trabalhos e ações que extrapolam a sala de aula do formal do ensino fundamental e médio e que chega não só às pessoas, às escolas, mas também à sociedade, às pessoas como um todo. Pode passar, por favor, que agora eu vou pegar um a um aqui para a gente ver. Essa aí é a definição do ICOM de 2022, a própria definição de museu. Olha como ficou bacana. O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos,
a serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Os museus abertos ao público, acessíveis e inclusivos, fomentam a diversidade e sustentabilidade. Os museus funcionam e comunicam ética, profissionalmente e com a participação das comunidades, proporcionam experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimento. Então, esse é o novo conceito que foi aprovado depois de uma pesquisa ampla, foi coletivo, teve uma participação do público. Então, hoje, o museu ele tem essa definição e que eu acho que ela é bastante completa e muito interessante para a gente discutir popularização da ciência, como todo museu já traz em si isso, mas eu acho que essa definição ela completa esse tema. A extensão universitária. A extensão, muito tempo, foi considerada uma coisa dentro da própria universidade como uma área, uma coisa meio complicada. Alguns professores gostam de fazer, outros não gostam, mas a partir de 2012, a extensão universitária, 10% da carga horária de cada curso, passou a ser destinada à extensão. Muitos reclamaram, mas eu acho que isso trouxe para a universidade aquilo que é fundamental, que é prestar contas daquilo que se pesquisa e aquilo que é identificado dentro do campo da academia, que está lá naquela frase lá do professor Enio e da Carta de Budapeste. Então, nesse aspecto, a extensão ela tem um papel fundamental com os estudantes. A gente, dentro da geoética, eu também sou da comissão de geoética, junto com a Roseli, a gente tem discutido muito que a geoética ela começa, principalmente, a gente só vai ter essa discussão bem fortalecida quando ela entrar nas universidades e ela fizer parte do dia a dia, da formação dos nossos futuros profissionais. Então, a extensão ela permite isso, permite aproximar o saber acadêmico daquele tradicional, que foi aquela conversa que a gente estava tendo lá no início. E também trazer para as pessoas, para a sociedade em geral, um pouco dessa discussão das ciências, no nosso caso, das ciências da Terra. 13, sociedade civil organizada. Em geral, as ONGs, as OCIPs, né, elas muitas vezes voltadas mais para temas de meio ambiente, nem sempre voltados para a geodiversidade, em geral para a biodiversidade e também muitas para a saúde. A gente, inclusive, encontra uma coisa muito legal, que é o Instituto Santos Dumont, lá que o Nicoleles fundou lá com o pessoal lá no Rio Grande do Norte, que é muito sensacional, aquela ideia daquele tipo de instituto educacional, junto com a parte da saúde, é incrível aquilo. E também temos os comitês de bacia hidrográfica, que são tão importantes para a gestão do território, baseado nessa discussão de conhecimento, muitas vezes baseado também nos recursos hídricos e saneamento, e nós, na geodiversidade, aparecemos lá de vez em quando, mas também não estamos muito presentes, não. E a gente ainda tem os programas de televisão, que eu acho que são muito interessantes, que a gente precisa olhar com carinho para essa mídia, que é dos geoparques. Geoparques são essas soluções do século XXI para a conservação da geodiversidade, da educação, e uma das características principais do geoparque, que a Unesco coloca lá, é que todo geoparque precisa ter um projeto educacional próprio. Está claro isso lá na definição que a Unesco coloca. E que também devem apoiar trabalhos acadêmicos e se engajar em pesquisas científicas. Então, os geoparques estão antenados direto com essa questão da ciência, da educação, e que devem executar planos de desenvolvimento das pessoas do território. Voltados, então, para aquelas questões que tragam para dentro do lugar onde está sendo desenvolvido o geoparque formas de desenvolvimento pessoal, que seja de emprego, de renda, de atividades educativas. Então, os geoparques também são lugares, e com o aumento do número de geoparques no mundo e no Brasil atualmente, a gente começa a ver que os programas de geoparques têm programas educativos muito interessantes, que é a última das 5, que é as nossas entidades técnico-científicas, que eu separei aí, SBG e FEBRAGEL.
Na SBG, eu quis chamar atenção para a Comissão sobre Geologia na Educação Básica, que é a COGEB, que é coordenada pela Roseli, e a Comissão de Geoética, que tem sido muito importante nessa discussão. E na Febragel, eu fui lá buscar uma das finalidades da Febragel. É logo a primeira: coordenar a nível nacional as entidades representativas da categoria profissional com o intuito de compatibilizar os interesses e as aspirações da categoria com os demais segmentos da sociedade brasileira, com vistas a uma sociedade justa, livre e democrática. Então, eu acho que tem tudo a ver essa primeira finalidade da Febragel com isso que a gente está falando aqui nesse momento. Só que eu vou entrar pode passar mais uma, que eu vou entrar nos museus e mostrar um exemplo de uma atividade que eu acho que é um projeto que a gente desenvolve, está concluindo, ele está em fase de conclusão, que chama Rio Geológico. É um projeto financiado pelo CNPq, do Museu da Geodiversidade, que a gente tem feito lá E a gente tem uma escola municipal, que é nossa parceira no projeto, na Ilha do Governador, que é vizinha lá à cidade universitária. E nesse projeto tem uma professora que é bolsista, 3 estudantes bolsistas do Fundamental 2, e a gente divide em cursos. Primeiro, fizemos cursos de Geologia Geral para o ensino básico com os professores, também com as estudantes, são 3 meninas, visitas ao bairro, coleta de areia das praias, fizemos um roteiro, um georroteiro, e montamos um laboratório para a escola. Aí está a foto das conversas com os alunos e conversas e o curso para os professores. A montagem da nossa exposição, né, eles que fizeram, né, a gente só fez a parte da aquisição dos materiais para a montagem. E todo o material que foi colocado lá foi feito por eles: a maquete, a poesia, tem fotos da coleta, tem fotos de um menino ali que foi muito interessante na conversa, que era aquele estilo bem carioca de dizer, né? Ele olhando na lupa o mineral, ele falou assim: caraca, que bagulho sinistro. Isso é bem carioca, né? Uma frase muito carioca, mas é isso que ele achou aquilo muito bacana, então para ele era um bagulho sinistro. Então a gente viu que tinha interesse, dá para ver nas fotos isso. E é interessante que essa turma, ela não é só a turma das bolsistas. Essa escola, ela tem uma coisa muito legal, que ela é uma escola de tempo integral, e ela é municipal, né, pública, e ela tem, essa aula é uma aula, é uma disciplina que a professora criou, e ela oferece como uma optativa no horário, que eles têm um horário para as optativas dentro da escola. Então, o professor pode criar dentro da escola uma matéria, uma disciplina para oferecer para os alunos. Isso é muito legal. É uma prática das escolas GEL, que é o caso dessa escola, que é o projeto das Olimpíadas, né? Um dos projetos que veio com a história da educação na cidade do Rio de Janeiro com as Olimpíadas. Ali a gente tem a Pedra da Onça, e aí esse é um dos produtos finais, que isso aí ainda não está pronto, é um primeiro rascunho de um dos lugares que os alunos escolheram para colocar o roteiro geoturístico deles na cidade, na Ilha do Governador, né? Que é a Pedra da Onça, que tem uma lenda indígena, enfim, muito legal. E aí esse é um dos painéis com material que os alunos pesquisaram e com o trabalho de campo que nós fizemos com eles. Então esse aí é um primeiro exemplo de museu. E da extensão? Na extensão eu também vou colocar um projeto nosso. Depois eu vou sair um pouquinho dessa história, mas eu queria colocar esse, que eu acho que é um projeto que envolve igualdade de gênero, envolve educação, que é um projeto, a FAPERJ criou um edital que era meninas, um projeto para as meninas, porque identifica-se, né, a gente sabe disso, tem até muitos trabalhos no Brasil que falam que as meninas são minoria, apesar de ser maioria em muitos cursos, nos cursos das áreas de geociências e das áreas de engenharias e computação, então é menor número. Então, a FAPERJ fez um edital específico para a gente trabalhar com meninas. E aí a gente criou um projeto para São Francisco da Bapuana, que é o município mais ao norte do nosso projeto de Geopar, e que é o município que tem 10% da população de pescadores tradicionais. É incrível isso. E muitas dessas meninas
que a gente, são 15 estudantes do ensino fundamental entre 12 e 14 anos, que são hoje bolsistas da FAPERJ, muitas delas nunca tinham ido ao mar, e morando no município costeiro. E mais 5 bolsistas professoras da rede, 3 bolsistas de C, e somos 10 orientadoras aí da UFRJ, da UENF e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. E eles escolheram lá os temas que elas queriam trabalhar, depois de um determinado tempo de conversação, que foi geologia, relevo, recursos hídricos, dinâmica costeira e solos. Elas têm, inclusive, um Facebook muito legal, um Instagram muito legal que elas criaram agora. Essas são elas, lá na Foz do Rio Guaxindiba. Elas têm uma alegria enorme de serem bolsistas. Nós tivemos que conversar com os pais não entendiam por que as meninas iam ganhar uma bolsa para estudar e quem eram aquelas pessoas que estavam chegando ali para conversar com eles. Então, uma das etapas desse projeto foi conversar com os pais responsáveis, porque queriam entender por que elas iam receber bolsa, o que elas tinham, e o que a gente ia ensinar para elas, o que elas iam aprender conosco. E aí a gente tem algumas fotos das nossas atividades, né, de campo, a coleção que a gente já comprou, os equipamentos que nós compramos lá para eles também, a oficina de mineralogia e depois o campo, que foi sensacional, onde elas... Isso é um quartzo. Aquilo eu quase morri do coração, porque elas identificaram o quartzo imediatamente na praia, e isso logo depois que a gente tinha feito aquela oficina. Então, aquilo tem sido muito importante, muito assim, gratificante o trabalho que nós estamos com essas meninas, que é essa primeira publicação delas, que elas mandaram para um evento que vai acontecer em Campos. Então, elas hoje estão fazendo publicação em evento, o que eu acho sensacional. É o empoderamento, né, científico dessas meninas. Empoderamento feminino, mas dentro da área das ciências também, o que é muito importante para elas. Tá? E várias já estão falando que estão interessadas na geologia, o que é muito bom. Né? Também faz parte dos interesses. A gente quer encantar essas meninas pelas ciências e pelas geociências em particular. Da sociedade civil organizada, na verdade, pode passar. Eu coloquei 2 casos de empresas que eu vou falar rapidamente. Um é o programa Expedições da TV Brasil, né? Que hoje são reprisados no canal do Modo Viagem. E aí tem vários dos episódios que são muito interessantes, porque são episódios que mostram pessoas, pesquisadores, mostram os lugares, falam com as pessoas na rua. Então, são programas muito interessantes, com uma dinâmica muito bacana. O programa sobre rochas, né, que é sobre geologia, né, com o Marcelo Mota, que trata de geologia, geografia e cultura. Pena que esse programa ele só fez uma parte funcionou por um período e não foi renovado. Mas eu gostaria muito de ver, porque é um programa muito interessante. Quem já teve a oportunidade de ver sabe o quanto esse programa contribui para o entendimento da paisagem, dos lugares onde as pessoas vivem, dos processos e da cultura local. Os geoparques. Eu selecionei aqui, primeiro, aí são os projetos que foram identificados no Brasil. Tem outros, né, mas esses são os principais. Tem aí os geoparques projetos, os geoparques aspirantes e os geoparques Unesco, que são 3, que é o Araripe, o Seridó e o Quênios do Sul. E esses programas, todos eles têm programas educativos, como a própria Unesco solicita que seja assim. Aliás, é obrigação, é obrigatoriedade. E aí, essas são as oficinas pedagógicas do Geoparque Araripe, que vão na linha da reutilização, reciclagem de materiais, réplica de fósseis, biojoias, teatro de boneco, livro de pano, tudo isso tratando, então, da geodiversidade do Araripe. O Geoparque Seridó, ele também tem um programa muito bom de educativo, com a Janaína lá, pilotando esse projeto nas escolas, na área das escolas, do turismo
de observação de pássaros, os mascotes do Geoparque Seridó, e ali os trabalhos com as crianças. Eu selecionei algumas fotos. Assim também como selecionei para os Canyons do Sul. Eu peguei a revistinha, a turma do Geoparquito, que é o livreto que eles têm de educação, sobre o que é geoparque, a importância de conservar a natureza, e ali uma foto de uma atividade com crianças em um museu. Finalzinho agora, e agora as entidades técnicas científicas, os dois exemplos que eu peguei, que é o exemplo da SDG com o blog Deriva Continental, que se vocês não entraram, eu aconselho vocês entrarem para ver, já tem 20 textos, né, já colocados na revista, super interessante, é um blog da revista super interessante, que são sensacionais, são muito bons. São textos um pouco mais densos, no sentido de tamanho, porque não são textos tão curtos, mas eles são textos fáceis de ler, interessantes de ler, e tem aí uma carga de conhecimento também muito legal, que é um trabalho que a SBG também vem trazendo de comunicação com o público geral, dentro de uma revista também de um espectro assim, bem amplo de conhecimentos. A Febragel, que vem publicando livros, produzindo vídeos, documentários, e eu chamei atenção aqui para um que é do nosso projeto Geoparque, que são os Superferas. Esse livro daí, que foi feito para professores, na verdade, a ideia é que ele seja usado pelas escolas, é um livro de conceitos diretos, o que são rochas, o que são minerais, o que são meteoritos, enfim, tudo está aí. O que é interessante, a gente teve 800 exemplares e a gente distribuiu todos. Um para cada escola de dentro do nosso território. Então, toda escola, toda biblioteca pública tem um livro desses. E como acabou, agora a gente está pensando em como fazer mais, o livro em papel, mas também já disponibilizamos no site o PDF. Porque aí quem ficou sem, quem quer saber desse livro, está lá com os nossos superferas, que são atmosfera, hidrosfera, litosfera, pirosfera e hipólito, o estromatólito, que são os nossos mascotes do nosso jogo. Então, aí, o último slide são os nossos desafios. Eu quis mostrar isso tudo no sentido de que a gente tem muita coisa feita, mas os desafios são maiores ainda, porque por mais que tenha isso tudo, ainda tem aquela menina lá da frente que falou da redondeta lá para gente. Então, eu acho que é muito importante essa ampliação da participação do público, quer seja escolar ou quer seja a sociedade como um todo, nas diversas ações que envolvam as ciências, desde as crianças, principalmente a escola, nas feiras de ciência, Olimpíada, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, como eu já falei, museus e centros de ciência. Ainda é desigual essa distribuição dos espaços de ciência pelas regiões brasileiras, infelizmente, nós aqui do Sudeste somos privilegiados em relação a outras áreas do Brasil, mas a gente vê também que acontecem de vez em quando algumas coisas boas. Por exemplo, essa semana saiu o resultado edital da CNPq de museus e popularização da ciência, e vários projetos na área de geodiversidade foram aprovados. Isso é muito bom, né? E eu acho que a gente precisa ainda conversar bastante com os nossos colegas que a livre circulação das ideias e resultados de pesquisa é essencial para o próprio avanço da ciência. Então, fazer popularização da ciência é fundamental para nós mesmos continuarmos a fazer o nosso trabalho. Eu acho que foi isso, não é? É isso. Obrigada.